Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deus vos abençoe. Seja tocado pela verdade da palavra. Eu quero pedir com muito carinho para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, @Josimere de Souza 6227 e vem comigo ler Bíblia. Estamos lendo as cartas de Paulo. Já lemos algumas cartas de Paulo. Estamos agora na Epístola de Paulo aos Colossenses. Se você tem uma Bíblia física, pegue-a e vamos nesta jornada ler Bíblia com a irmã Josimere. Amém, querido? Se você ainda não tem, a irmã Mary faz questão, com muito carinho, em ler para você. Amém, queridos? Capítulo 2 de Paulo aos Colossenses, que diz assim: o interesse de Paulo pelos Colossenses. Gostaria, pois, que soubesses que quão grande luta venho mantendo por vós, pelo Laodicenses e por quantos não me viram face a face. Laodicenses, de Laodiceia, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, o Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e de conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha, irmãos, como é que alguém verifica algo em espírito? Olha como é tremendo que Paulo fala aqui aos Colossenses, se direcionando aos Laodicenses. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Por isso que eu digo, irmãos, quem tem discernimento de espírito, quem ora, entende quando a pessoa está precisando de oração, quando a pessoa está saindo da direção, tu tem uma preocupação com aquela pessoa, porque quem intercede, irmãos, o intercessor sente quando alguém está em perigo. Quando você intercede por um povo e que aquele povo está em perigo, agora dá para entender, porque a gente consegue alegrar e consegue se entristecer em espírito. Só em espírito. Quem é um verdadeiro intercessor diante do trono de Deus entende quando há uma necessidade espiritual. E Paulo sentia isso pelos Laodicenses. O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus ao Senhor, assim andai nele. Versículo 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Irmãos, que palavra bem linda. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Aleluia. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha, irmãos, como o cristão não pode seguir os rudimentos do mundo, e sim, negando a si mesmo,
e vivendo a vida para Cristo, em santidade, em santificação, em renúncia. Versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente, irmãos, está aqui, ó, versículo 9 de Colossenses. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se o meu corpo é o corpo do Espírito Santo e nele habita a plenitude da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu não ando nos rudimentos do mundo. Versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Olha como ele é o poderoso de todos os mundos, irmãos. Mundo espiritual, mundo físico, mundo celestial e mundo infernal. Ele manda em todos. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. O que está embaixo da terra? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É isso que ele vem dizendo, Paulo sempre prega, né? Que não era mais preciso a circuncisão da lei, que ele circuncidava o menino aos 8 dias, mas agora é circuncidado pelo corpo de Cristo na cruz, ó, pela circuncisão de Cristo. Agora tu já és circuncidado, porque tu acredita, circuncidado no coração. Morreu para Cristo. Morreu para mim, vivo para Cristo. Isto é a verdadeira circuncisão, é crer na circuncisão em Cristo Jesus. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, esse versículo aqui eu acredito que é um dos mais fortes que existe na Bíblia. Quando nós cremos nisso, acreditamos que Jesus, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Jesus precisou se batizar por João Batista, batizou. Olha só, irmãos, nós cremos no batismo em Cristo Jesus, nós cremos que os nossos pecados foram redimidos por ele ali. No qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, nós fomos ressuscitados com Cristo. Ah, irmãos, isso é muito lindo. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Perdoando todos os nossos delitos. Irmãos, está aí na sua Bíblia este versículo, capítulo 2 de Colossenses, versículo 13, 14, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, tendo cancelado o escrito de dívida, a cédula devedora, que nós, cheios de pecados, devíamos, ele cancelou o escrito da dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, que constava de ordenanças. O que ele está falando aqui, irmão? Lei, antiga aliança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia! Que palavra gloriosa! Eu sinto a glória de Deus nessa palavra. Leia na sua Bíblia, sinta a glória de Deus. Observe os detalhes desta palavra. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o meu Jesus não é um perdedor na cruz, como muitas autoridades, muitos que querem defamar a Jesus, dizem que ele foi um perdedor na cruz. Ele não foi um perdedor na cruz, irmãos.
Ele triunfou deles na cruz por nós, porque ele ressuscitou, ele está vivo. Ele provou que é Deus sobre todas as coisas e todo o poder está nas suas mãos. E pagou toda a cédula devedora nossa na cruz do Calvário através do seu sangue. Que palavra, irmãos. Que palavra gloriosa. Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quando é de Deus, há crescimento. Sinto a glória de Deus nessa palavra, irmãos. Meu Deus. A obediência a tais práticas não vence o pecado. Versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Olha só, irmãos. Olha só o que diz capítulo 2, versículo 20 de Colossenses. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeistais a ordenanças. Se alguém diz, você pode usar, você vai lá, usa. Se alguém diz assim, mas eu não vejo que é pecado, então você vai lá e faz. Mas são rudimentos do mundo. Então você não morreu com Cristo. Ele está fazendo uma pergunta, se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como vivesses no mundo, vos sujeistais às ordenanças? Se alguém vai lá e te diz, não, a graça do Senhor te basta, tu tem Jesus, mas tu pode viver nos rudimentos do mundo, tá certo, irmãos. Pela palavra, tu tá certo. A irmã Mary faz uma pergunta para ti, você ficar analisando, pensando. Que Jesus, o Senhor, não quer que ninguém se perca, irmãos. As palavras não é para ninguém se perder. Tá aqui, não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Doutrinas dos homens. Você não pode isso, você não pode aquilo, mas você está fazendo isso porque você morreu com Cristo ou porque você está seguindo a doutrina de homens? Se a mulher tal faz, eu vou lá e faço. Se o homem tal faz, eu vou lá e faço. É doutrinas de homens ou você de fato morreu para Cristo e morreu para o mundo e vive para Cristo? Perdão, quero corrigir. Você morreu para o mundo e vive para Cristo. Então você não vive segundo o preceito de doutrina de homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Espera, uma roupa rasga, vira traça, a traça come, o ferro, a ferrugem corrói, tudo nessa terra se desfaz. E às vezes eu deixo de viver para Cristo, para construir mais, para adquirir mais, ou para, às vezes, piso num pequenininho, para ter mais poder. Mas tudo isso passa. Será que de fato estamos morrendo para os rudimentos do mundo, ordenanças de homens, ou estamos vivendo de fato com Cristo Jesus, para Cristo Jesus? Morremos, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como viveis no mundo, vos sujeistais às ordenanças? Versículo 23. Tais coisas são efeito. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Tem aparência. Aparência, irmão. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece que é certo é certo. Tá aqui, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria.
Ah, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo não me condena, está certo. Ó, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade. Ó, falsa modéstia, falsa humildade. Diz que é humilde, mas não é humilde nada, faz só o que quer, não obedece nada de ordenança bíblica que vem do céu. Obedece só o que o seu coração manda, o que o meu ego, o que eu acho que é certo e deu. Irmãos, se morremos para Cristo, não vivemos nos rudimentos do mundo. Tá aqui, ó, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como cultos de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que sensualiza? Tudo aquilo que sensualiza, irmãos. Sensualizar não é só botar uma roupa sensual. Sensualizar é tudo aquilo que eu acho que eu sou melhor em tudo para com todos. Eu sensualizo. Eu sei tudo, eu sou a melhor, eu sou de tudo e os outros nada. Não sensualize, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, que palavra forte, gloriosa, poderosa, que nos traz para uma reflexão no dia de hoje. Será que morremos com Cristo? De fato, pegamos lá todo mês na ceia o corpo e o sangue de Cristo, comemos e bebemos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus, porque declaramos que morremos com Cristo e que iremos ressuscitar com Cristo, mas vivendo nos rudimentos do mundo? Será que dá certo? Vamos analisar essa palavra, guardar no coração e pedir para o Senhor, se há algo errado em nós, conserte antes que a trombeta toque. Que Ele nos coloque no rumo certo, para nós não perder o céu e nem receber aquela palavra tão dura naquele dia. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Deus os abençoe e medite nessa palavra, e que assim como os irmãos dos Colossenses receberam essa carta, essa epístola, com certeza ficaram agraciados com essa palavra de advertência, de reflexão de Paulo. Nós também possa ler esta palavra hoje e refletir e buscar em Deus a redenção, pois o sangue de Jesus é e sempre será poderoso para nos perdoar. Deus os abençoe, queridos.